Vocês podem abrir aí em 2 João, rapidinho. O menor documento aí bíblico em português, da Bíblia toda. Nós estamos hoje encerrando aí essa pequena série em 2 João. Na semana passada tivemos aí pregação sem luz elétrica, parte da pregação, né? O começo, na verdade, depois a luz voltou. Aí nós tivemos a segunda pregação aí nessa carta. Hoje nós vamos olhar para os versículos finais. Na semana passada nós vimos sobre o andar cristão. Nós vimos que nós precisamos andar na verdade, andar em amor e andar nos mandamentos, não é? E na sequência, esse andar cristão é uma ênfase de João, não é? Hoje nós vamos continuar nessa figura desse andar cristão, desse caminho que temos para prosseguir. E nós ficaremos diante de uma placa com uma advertência. Nesse caminho aí, tem uma placa com uma advertência que João colocou para nós. Olha aí o que ele colocou. Cuidado, enganadores no caminho. Não tem aquela placa que alerta nos quintais, não é? Cuidado, cão bravo. E o sujeito não entra. Se tiver juízo, não entra. Se tiver que fazer uma entrega muito importante, ele vai entrar bem desconfiado, né? João ele colocou uma placa nessa nossa caminhada cristã. Ele disse, cuidado, tem enganadores no caminho. João ele quer alertar os seus leitores dos perigos espirituais que eles estavam enfrentando e que nós enfrentamos hoje. Eles precisavam reconhecer os falsos mestres que distorcem a verdade de Deus. E eles deviam também guardar com muito zelo a verdade que chegou até eles por meio do ministério dos apóstolos. João ele chama o falso mestre de enganador e anticristo. E ele o descreve para os seus leitores e os admoesta para que eles não percam as suas posses espirituais. Ele diz, olha, eles podem tirar coisas de vocês. Cuidado com eles. E ele dá uma advertência severa para que eles não tenham comunhão com eles, para que eles não contribuam para aquele ministério do mal, aquele ministério que trazia o espírito do anticristo. Um ministério que agrada apenas o diabo. Ele diz, olha, vocês estão proibidos de colaborarem com esse ministério. Vocês precisam colaborar com a verdade. Então vamos ler aí, 2 João, a partir do verso 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos de sua irmã eleita lhe enviam saudações. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da sua palavra que é tão perfeita, ela não tem limites, a sua perfeição não tem limites. A tua palavra que é doce como mel, a tua palavra que é viva e nos dá vida, a tua palavra que nos sacia, que nos direciona, que nos orienta, que nos leva para o Senhor. Ó Senhor, diante da sua palavra que tem tantas virtudes, nós pedimos a iluminação do teu Espírito para tirarmos proveito dela. Ó Deus, e agora que estamos diante de um texto que tem um alerta tão severo e tão importante para nós, ó Deus, ajuda-nos a entendermos o que o Senhor levou o seu apóstolo a escrever tantos anos atrás, e que chegou até hoje, chegou até aqui, até nós, e é tão útil e tão relevante para nós hoje. Abençoa-nos, ó Deus, aqui, nesse tempo, iluminando-nos com o Teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Então nós temos aí alguns conselhos de um pastor preocupado com a permanência dos crentes na verdade. Primeiramente ele diz: acredite, existem enganadores que falam em nome de Deus. E aqui João já é um pastor bem experiente. Ele é o último apóstolo vivo, já idoso. E você pode imaginar João, depois de vários anos, né, de ministério, há bastante experiência, ele traz esse alerta para algumas das suas ovelhas. Ele diz: acreditem, existem enganadores que falam em nome de Deus. Se eles falassem em nome do diabo, seria fácil identificá-los, porque existem enganadores assim também. Ainda hoje existem desses também, não é? Mas o problema, a dificuldade aqui é que eles falam em nome de Deus, é que eles usam a Bíblia, é que eles têm o linguajar de crente, eles usam roupa de crente, têm as manias de crentes, não é? Mas eles não servem a Deus. Aliás, na versão revista atualizada, o versículo 7 começa com porquê, não é? Na NVI é de fato. E talvez uma tradução melhor aí fosse porquê mesmo, né? Porque ele está dizendo: olha, eu falei para vocês sobre o amor por causa dos falsos mestres. Parece que uma coisa não tem a ver com a outra, não é? Mas ele está dizendo: olha, vocês precisam amar uns aos outros. E por causa desse amor, e como prática desse amor, vocês precisam se ensinar mutuamente. Uma expressão daquele amor que ele ordena para aqueles irmãos era a correção mútua. Vocês precisam se corrigir mutuamente, porque muitos enganadores haviam saído por aí afora. Amar inclui zelar pela verdade entre nós, é o que ele está dizendo. E de maneira amorosa, João corrige aqueles irmãos. E aqui, é claro que não tem como esquecer a figura de um pai que corrige o seu filho que ama. E Salomão diz que quem ama corrige. Uma expressão do amor é a correção. Não é diferente na igreja. E olha o que ele diz no verso 7, os enganadores, eles são muitos. Existe um trabalho missionário do engano que ele está falando. Na primeira carta, ele tratou dessas pessoas, não é? E na sua primeira carta, lá no capítulo 2, verso 19, ele fala de pessoas que fizeram parte da igreja. Então, olha só, aqui, situação difícil, não é? Pessoas que fizeram parte da igreja, e agora eles saem da igreja para anunciar ensinos falsos, para pregar ensinos falsos. E aí alguém pode dizer: puxa, mas esse aqui é o irmão fulano de tal, vem cá, irmão, vamos aqui, vamos comer juntos e vamos... Mas ele não é o irmão fulano de tal. Ele é um missionário do engano. E lá na primeira carta ele diz que eles saíram porque de fato eles não faziam parte, eles nunca foram crentes. Não é que eles eram crentes e perderam a salvação e agora deixaram de ser crentes. Não, eles nunca foram. Mas eles frequentaram igreja, eles sentaram nos mesmos bancos. E agora eles estão comprometidos com o erro. E ele diz que esses são muitos. Jesus já havia profetizado que seria assim, João já tinha ouvido isso, lá em Marcos 13, 22, eu leio para vocês: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. E aí no verso 33 ele diz: fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Então Jesus diz que no fim dos tempos, o engano, o ensino em nome de Deus, que promove o erro doutrinário, que afasta as pessoas de Deus, embora use o nome de Deus. Ele diz que esse ensino falso, ele vai ser muito frequente. E aí você poderia dizer: puxa, mas isso aí é lá para frente. Olha só o que o próprio Jesus diz na sequência, no mesmo texto: fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. E essa enxurrada de ensino falso vai preceder a segunda volta de Jesus. Só que tem um detalhe aqui:
Esse ensino falso, ele vai aumentando em intensidade, até que Jesus volte. E por isso que nós devemos estar, por isso que aqueles irmãos que estavam no primeiro século deveriam ficar atentos. E qual será a atitude de um crente que está vivendo agora, no século 21? O que você acha, Rogério? Se no primeiro século era para ficar atento, como é que vai ser no século 21? É claro que esse ensino falso está ganhando força, ele está crescendo em número. Precisamos ficar atentos, porque eles negam a Cristo. É o que João diz. Eles negam a encarnação de Jesus. E aqui nós já temos, no fim do primeiro século, os rumores de um conjunto de heresias, de um sistema de um ensino falso, chamado gnosticismo, muito complexo, um negócio difícil de entender. É muito complexo mesmo. Só que esse gnosticismo ele se apresenta mesmo forte na segunda metade do segundo século, mais ou menos 50 anos depois disso aqui, dessa carta, 50, 60 anos depois. Só que aqui nós já temos uma aparição dele ainda no começo, mas ele já está aqui. E João ele cita um ensino errado deles, porque era um conjunto de ensinos. Qual o ensino que ele está citando aqui? Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. A NVI traduz corpo, né? A palavra aqui é carne. Jesus não veio em carne. Eles não confessam isso. Aí você imagina a reação de João. João foi discípulo de Jesus. Ele comeu com Jesus. Ele viu Jesus sendo morto na cruz. Ele viu Jesus ressuscitado. Ele tocou nas feridas. Ele ouviu Jesus falando, olha, eu não sou um fantasma, aqui, vem cá. Ele abraçou Jesus. Como que João vai aceitar um ensino desse? Alguém vai dizer, não, Jesus não veio em carne. Eu imagino, Fabiano, a reação dele, ele fica zangado. Ele fala, isso é uma mentira grave, que tem implicações gravíssimas para a salvação, tem implicações gravíssimas para a santificação. Uma das coisas desse conjunto de ensino falso é que eles faziam uma separação entre a carne, não é? A matéria e o espírito. A carne é má e o espírito é bom. Aí eles diziam, como que Deus, perfeito, vai se tornar carne? A carne é má. E aí eles tinham umas explicações filosóficas muito loucas, que negavam o ensino dos apóstolos, que estiveram com Jesus. Imagina só, eles conviveram com Jesus. Como é que João vai ter dúvida se Jesus era um fantasma ou se era uma pessoa? É claro que ele sabe que Jesus era uma pessoa. Ele viu Jesus dormindo. Ele viu Jesus cansado. Ele viu. Ele é uma testemunha disso. E aqueles falsos mestres estavam negando essa verdade. E é interessante que João, a maneira como ele se refere aqui a Jesus, ele faz com que entendamos a ideia de continuidade. Jesus, ele não foi humano. Isso aqui pode até ser motivo de confusão para alguns. Jesus ele foi humano naqueles anos que ele esteve aqui na terra. E agora ele não é mais o Deus homem. Veja bem, não é assim. Jesus continua sendo o Deus homem. Sabe com quem nós nos encontraremos no futuro? Com o Deus homem, Jesus, 100% Deus e 100% homem, ser humano, como nós, sem pecado. Isso é algo extraordinário, é uma verdade, é uma base do Evangelho. João viu Jesus sendo elevado ao céu. Jesus não se transformou num fantasma para ir para o céu, não, ele viu na hora que ele voltou para o céu. Jesus ressuscita um ser humano com um corpo glorificado. E ele volta para o céu assim. E é assim que nós o encontraremos. Ele é o homem-Deus. Aqueles enganadores, eles estão contra Cristo, sendo protótipos do anticristo. João diz, tal é o enganador e o anticristo. Ele não está falando de duas pessoas.
Não, um tipo, tem os enganadores e tem os anticristos. Não, ele está falando de um tipo só, de uma pessoa só. Olha só, quem age assim, age para enganar vocês, é o que ele está dizendo. E quem age assim, age de acordo com o espírito do anticristo. Essa heresia, esse ensino errado, opõe-se a Cristo e engana as pessoas. E aqui o anticristo, ele já apareceu lá em Daniel, cadê Diego da Michele? Está lá em Daniel, o anticristo. Jesus vai falar sobre ele, usando o texto de Daniel. O apóstolo Paulo escreve sobre eles. Abram aí rapidinho. 2 Tessalonicenses. É bom ler a Bíblia na igreja, né? Vamos ler um pouquinho da Bíblia aí na igreja, olha aí. 2 Tessalonicenses 2. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Segundo Tessalonicenses 2. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Está vendo? Tinha gente falando que Jesus já tinha voltado. Pela segunda vez. Ensino errado. O apóstolo Paulo combate. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Dá uma puladinha aí agora para o verso 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o anticristo, que virá antes da volta de Jesus, e o Apocalipse vai falar sobre ele também, João vai falar sobre ele lá no Apocalipse, por meio da profecia que ele recebe. Só que agora, o que João está falando aqui? Ele não está falando que aquele anticristo lá do Apocalipse chegou no primeiro século. Não. Mas ele está falando que tem pessoas agindo no espírito do anticristo, pessoas que são contra Cristo e que querem o lugar de Cristo. E queridos, essas pessoas dessa maneira agem ainda hoje. Várias pessoas. João, ele acredita que todo o erro a respeito da pessoa de Jesus é uma manifestação desse espírito do anticristo. E com isso nós ficamos sabendo da gravidade da situação, não é? Por isso ele dá mais um conselho: tenha cuidado para não ser prejudicado pelos enganadores. Olha o verso 8. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. O Evangelho tinha chegado até aqueles irmãos por causa do trabalho árduo de homens fiéis. E como eu já disse, João era o último apóstolo vivo, já velhinho. Ele era uma testemunha e ele era um trabalhador ativo para que o Evangelho verdadeiro chegasse até aqueles irmãos. O apóstolo Paulo foi mais um desses. E agora ele está vendo ali diante dos seus olhos o perigo daquele trabalho desmoronar. E irmãos que tiveram o privilégio de serem orientados, discipulados pelos apóstolos, em primeira mão. Olha que coisa! Imagine só, nós estamos aqui, 20 séculos depois, lendo a carta que João escreveu. Imagine o privilégio daqueles irmãos que receberam essa carta, com a letra dele. Imagina só, ele está dizendo: queridos, não joguem isso fora.
O Evangelho, a verdade, não chegou até vocês sem esforço. Foi com muito esforço. Aliás, o que a tradição fala sobre o fim dos apóstolos? O fim dos apóstolos foi um fim muito bonito, foi assim? A tradição fala que todos eles morreram por causa da verdade. Eles foram mortos por causa da verdade. João era testemunha disso. Ele sabia disso. E ele está apelando, queridos, não joguem fora todo esse trabalho. E nós sabemos, não é, pastor Rita, de igrejas, não é? Igrejas que recebem a verdade por décadas. E sabe o que acontece? Algumas vezes, tem acontecido na história da igreja, e agora no nosso tempo tem acontecido. Depois de décadas de ensino bíblico, a igreja vai e joga isso tudo fora, e ela toma um outro rumo. Você conhece a história assim? Olha só, e ela toma um outro rumo, mas muito louco. Pensa numa coisa louca. Ela toma um outro rumo. E aqueles irmãos, eles não entendem que a verdade, ela inclui suor e lágrimas. Doutrinar uma igreja na verdade é algo extremamente trabalhoso. Ele está dizendo, não ignorem esse trabalho, que vocês estão se beneficiando dele. E também, ao invés disso, vocês devem ficar de olho na recompensa plena. O que é isso? João está falando aqui de perder a salvação? Claro que não. João aqui está falando de galardão. Ele está falando que há o perigo de crentes em Jesus Cristo, salvos por Jesus Cristo, que conhecem a verdade, que creram em Jesus Cristo, de terem a vida cristã comprometida por meio de ensinos errados. E isso vai privá-los do galardão que eles receberiam. Cleber, me dá os detalhes disso aí. Eu não sei, não é? Galardão na Bíblia é um assunto muito interessante. É difícil de saber os detalhes, mas ele está lá, esse ensino está presente, em vários textos bíblicos. E aqui ele está alertando que ouvir falso mestre pode privar você de galardão. E eu penso aqui também no comprometimento da nossa vida. Queridos, quantas pessoas têm comprometido a sua vida familiar por ensinos falsos? Muitas vezes são irmãos nossos, crentes em Jesus, mas eles têm seguido ensinos loucos, de pessoas loucas, e comprometem a família. Você não conhece uma situação assim? Isso acontece. Mas olha só, fique atento, você é um crente em Jesus Cristo, ele não está dizendo que você pode perder a salvação. Não, você não perde a salvação. Mas olha só, você pode perder privilégios que a vida cristã te dá, privilégios que Jesus te dá. E olha que coisa, né? Triste, né? Que a pessoa vai atrás desses ensinos falsos, seguindo promessas, só que são promessas falsas. Pessoas que oferecem alguma coisa que você não tem, e aí você perde o que você tem. Olha que coisa triste. Ele está dizendo, não caia nessa, fique atento. É o conselho do pastor experiente para nós hoje. Um terceiro conselho, saiba que o ensino dos enganadores não salva. E João, ele leva a sério o seu papel de pastor. Ele leva a sério. Esse negócio de pastorear é sério. E ele sabia disso. E ele vai dizer para eles no verso 9, olha, esse ensino que vai além do ensino de Cristo, ele não salva. Ele sabe que os falsos mestres estão se infiltrando na igreja cristã, por isso ele os adverte. E a advertência não é exagerada, porque, queridos, ele está falando também de uma questão de salvação. Então agora, ele fala, os crentes, não é? Podem se privar do galardão, e os não crentes que ouvem esse ensino falso, eles não serão salvos por meio desse ensino falso. Eles serão membros de uma seita, mas não salvos em Jesus Cristo. Olha que coisa triste. Uma pessoa ser membro de uma igreja cristã, mas na verdade ele é membro de uma seita. Uma igreja dita cristã, não é? Mas na verdade, ele é membro de uma seita. E sabe quando isso vai ficar claríssimo?
quando ele estiver diante de Jesus. Porque Jesus não vai conhecê-lo como um filho. Jesus vai rejeitá-lo como um perdido, como um ímpio. É disso que João está falando. Por isso que esse assunto deve fazer os nossos ouvidos, não é? Ficarem atentos aqui. Espera aí, será que eu entendi bem o que João está dizendo? É algo muito importante. O falso ensino não salva, ele apenas engana as pessoas. E o ensino de Jesus é o padrão de avaliação. Por isso que o conselho básico, né? Não largue a sua Bíblia. Já ouvimos isso aqui hoje pela manhã. Conheça os fundamentos do cristianismo. Saiba com clareza as bases do Evangelho. Queridos, agora na nossa EBD, estamos procurando aí estudar um pouco das bases do cristianismo. Olha só, eu sugiro para você, se você é dessa igreja, que você aproveite a escola bíblica dominical. E você esforce-se para conhecer as bases do cristianismo. Isso não é coisa para pastor apenas. Isso é coisa para crente em Jesus Cristo, que não quer cair aí em ensinos falsos, dado por enganadores, que está cheio por aí, não é? Mas você precisa conhecer a verdade, para você identificar o que é falso. Não é aquela história lá dos policiais americanos, né? Eles estudam o dólar, não é? A nota verdadeira. Estudando o verdadeiro, o falso fica fácil de identificar, não é? Concentre-se no cristianismo, estude as bases do cristianismo, saiba o que você crê, em quem você crê. Saiba o que a Bíblia ensina sobre Jesus, saiba falar isso de cor, saiba apontar algumas referências bíblicas, esforce para crescer nisso. Porque esse ensino salva, mas o ensino falso não salva. Ele diz que quem ultrapassa o ensino de Cristo está condenado. E os falsos profetas, eles se orgulham de oferecer um ensino avançado. E esse tal do gnosticismo que eu falei, trazia essa ideia, né, de uma coisa assim, mais para cima, mais elevada. Mas eles estavam indo além do que foi revelado. E isso não é uma virtude. Não, isso não é sinal de inteligência, de esperteza. O avanço do cristianismo está na crescente compreensão do ensino que já recebemos. E aí essa semana eu acho que o pastor Fernando não está aí não, né? Eu fui lá no site dos Adventistas. E aí eu fui ler lá no site dos Adventistas. Eu li algumas coisas, né? E aí eu li na parte lá que fala de alguns documentos dos Adventistas. E aí tem um documento lá que fala sobre a profetisa Ellen G. White. E lá está escrito assim, abre aspas, reafirmamos nossa convicção de que seus escritos são divinamente inspirados, verdadeiramente centralizados em Cristo e fundamentados na Bíblia. Ao invés de substituir a Bíblia, eles enaltecem o caráter normativo da Escritura e corrigem as interpretações incorretas dela, derivadas da tradição, da razão humana, da experiência pessoal e da cultura moderna, fecha aspas. Está lá no site dos Adventistas. Eles disseram que as profecias da Ellen White são escritos divinamente inspirados. O que é isso? Como você classificaria esse ensino? É, pastor Ruito, um caso como aquele que Paulo trata lá em Romanos, de alguém ter um pensamento um pouco diferente? É um caso daquele? É claro que não. Isso aqui compromete um pilar básico da nossa fé. E aí eles vão falar, eu não li tudo que estava lá, tem muita coisa, não é? Mas eles vão falar um pouco sobre o dom de profecia. Mas uma pergunta que me veio à mente é o seguinte: e se tiver um outro profeta que tem escritos inspirados também? Como que nós vamos identificá-lo? Não é? E queridos, ali eles estão removendo e eles estão mexendo num pilar do cristianismo. Mas só que eles falam, não, mas nós não estamos substituindo a Bíblia. E eles falam de Cristo, mas eles estão mexendo numa base. E isso não é algo simples. O que está escrito lá não é simples. Quando você vai no site dos Testemunhos de Jeová, está escrito lá, Jesus não é Deus,
por isso nós não o adoramos. Está lá. Mas quando eu perguntei para uma pessoa que é testemunho de Jeová sobre Jesus, ele falou, não rapaz, que Jesus, ó. Mas está lá no site, dizendo, Jesus não é Deus, por isso nós não o adoramos. Isso é um pilar. Isso não é uma questão simples. Não, queridos. Isso é a diferença entre igreja e seita. Tá certo? Nós precisamos aprender a diferenciar essas coisas. Então agora, olha só, o apóstolo Paulo, nós ouvimos hoje pela manhã, ele nos ensina a lidar com diferenças, coisas pequenas, dentro da igreja. João está tratando de outra coisa aqui. João ele está falando dos pilares da fé. E ele diz que isso não é um detalhe. Não. Mas tem muito crente achando que isso é um detalhe. E tem muito crente chamando seita de igreja. Sabiam disso? Tem muito crente achando que é tudo igual. E chamando membros de seitas de irmãos. Isso é um problema, queridos. É um perigo aqui, não é? É sobre isso que João está tratando. Ele está falando de pessoas que vão além dos limites da palavra de Deus e acrescentam a ela as novidades criadas no laboratório do engano. O Espiritismo nega a plena divindade de Jesus. Isso é uma religião? Os membros lá de uma organização espírita, eles são irmãos nossos? Não! Eles são pessoas que precisam ser evangelizadas. Eles precisam conhecer a Jesus de Nazaré e se arrependerem dos seus pecados e crerem nele. Mas o problema, sabe qual é? Que eles falam do nome de Jesus. E aí tem crentes que se confundem. E falam, mas peraí, eles falam de Jesus, Mauro, como é que eu vou evangelizar? Ele já é crente. Não é. Não é. Eles não são. Eles negam a plena divindade de Jesus. O catolicismo, quando coloca Maria como intercessora, cria uma sombra sobre a perfeita obra de Jesus. E eles falam, você pede para a mãe, e aí o filho vai te dar. Eles estão criando uma sombra sobre a obra de Jesus. Isso não é um ensino de uma igreja cristã. Isso é um falso ensino, queridos. Nós precisamos evangelizar os católicos, para que eles se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus de Nazaré, como seu único e suficiente Salvador. Mas sabe qual é o problema? Que existem os católicos carismáticos, que cantam as nossas músicas, e falam do Espírito Santo, e isso gera uma confusão, e tem um monte de crente chamando eles de irmãos. Mas estão errados, queridos, isso está errado. Porque eles estão mexendo num pilar do cristianismo, eles estão comprometendo a obra salvadora de Jesus, e Jesus não aceita isso, esse ensino errado não salva. É disso que João está falando. Os legalistas das seitas neopentecostais, que ao lado da obra de Cristo acrescentam campanhas, dízimos, propósitos, para que a pessoa receba o favor de Deus. Sabe o que eles fazem? Eles negam a suficiência do que Cristo fez. Isso é seita. Seita. Isso é ensino de seita. Não é ensino de igreja cristã. E veja bem, o que eu falei aqui, dos neopentecostais. Não confunda os pentecostais com os neopentecostais. Não é? Os neopentecostais são essas igrejas novas, e aí você tem um pacote grande, universal do reino de Deus, mundial do poder de Deus, e todas elas são grandes, não é no nome, não é? Todas elas. E outra, que é mais uma característica delas, elas são centradas em uma pessoa. As seitas são assim, elas são centradas em uma pessoa, que não é Jesus de Nazaré. E um dia, uma pessoa próximo a nós, se referindo ao Valdomiro. Eu falei, mas você acha que ele não vai morrer? E aí ele parou de falar.
E ele falou que o Valdomiro, da Igreja Mundial do Poder de Deus, é o cumprimento de uma profecia. Ele disse assim, mas não adianta eu falar para você, porque você não vai entender. E eu vi ali um homem, queridos, que tristeza, um homem que foi da Assembleia de Deus por muitos anos. E eu falei para ele, me admira o senhor sair de uma igreja séria para ir para uma seita. Só que vocês já sabem, né? Foi a nossa última conversa. Não conversamos mais, já tem anos isso. E eu vi ali uma pessoa cega pelo engano. E eu fico imaginando quantos milhões de pessoas tem assim hoje no nosso país. Mas sabe qual é o mais triste? Que irmãos de igrejas tradicionais têm chamado essas pessoas e esses líderes de irmãos. Eles não conseguem perceber que esses homens estão mexendo nos pilares do cristianismo, nas coisas básicas da nossa fé, queridos. Cuidado! É o que João está falando para nós, conselho de um pastor experiente. Porque Deus não apoia a heresia. Não. Nós precisamos reafirmar que a palavra de Deus é suficiente, ela nos basta. Tudo o que Deus tem para nós está revelado em sua palavra. O apóstolo Paulo escreveu, ainda que um anjo venha do céu trazendo novas revelações, nós devemos rejeitar. Ele diz, olha que vem um anjo, não aceite. As bases já foram entregues para nós. Só que quando alguém diz que tem uma nova revelação, as pessoas vão atrás dele. As pessoas gostam disso. Meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus para você. Pronto, o camarada já fica animado. Ele já dá até, né? Já dá uma muda assim. Aí você abre a Bíblia e lê, fala, tá aqui, lê. Aí o camarada já desanima, já sai. Você vai falar da Bíblia, não é? A Bíblia, minha mãe fala para mim da Bíblia, não é? Tolice. O apóstolo Paulo, ele já tinha dito para Timóteo que as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos. E elas iriam rejeitar a verdade. E elas iriam juntar para si mesmas falsos mestres, que falem de acordo com o que elas querem ouvir, que as entretenham. E as pessoas querem ir para a igreja para serem entretidas, e não para serem exortadas, doutrinadas na palavra de Deus. Isso é um problema, queridos. O último conselho daquele experiente pastor, ele diz, não apoie o trabalho dos enganadores. Então olha só, tem aplicações aqui para a gente, não é? Versículos 10 e 11. Ele diz, não receba os falsos mestres em casa e não dê as boas-vindas a eles. Alguém vai dizer, talvez ele está falando aqui, parece que ele está falando aqui das igrejas que se reuniam nas casas. Mas parece que não. Parece que combina mais com o contexto, que de fato ele está falando das casas mesmo das pessoas. E ele está, porque naquele tempo, os pregadores eles viajavam, já falei isso para vocês aqui, não é? Tinha dificuldade com lugar para dormir, para passar a noite. Então era comum, e a hospitalidade era algo muito prezado e bem visto entre os crentes. Só que agora ele proíbe a hospitalidade. E João, a ordem de João aqui, ela é tão enfática, que alguns olham para esse texto e dizem assim, ele está errado, ele exagerou. É sério. Pessoas crentes olham para aqui e falam assim, não, ele errou. Porque isso aqui não está condizente com o Novo Testamento, com o amor, com a ordem do amor. Não, mas ele não errou, queridos. Aliás, João não foi o único a falar assim. Ele não está sozinho, se você pode ler. Nós vamos ver isso lá em Romanos 16 ainda. 1 Coríntios 5:11, Gálatas 1:8, 2 Timóteo 3:5. O apóstolo Paulo escrevendo para Tito também. Advertências nesse sentido. O falso ensino é uma realidade e precisa ser tratado com firmeza pelos crentes. E amar não é o mesmo que aceitar o falso ensino e quem promove o falso ensino. Então aquele negócio de ecumenismo, não é? De juntar tudo, olha só, os apóstolos nunca concordariam com isso.
E eu já ouvi uma vez de um pastor presbiteriano falando que no Rio de Janeiro teve um culto com um pastor presbiteriano e um pai de santo, juntos. Assim, não é que o pai de santo veio no culto, que não teria nenhum problema dele vir no culto, ele pode vir no culto aqui também. Mas só que lá ele estava ministrando o culto, junto com o pastor, numa igreja presbiteriana aqui no Rio de Janeiro, lá na cidade do Rio, no estado do Rio que eu estou dizendo, na cidade do Rio de Janeiro. Os apóstolos não admitiriam isso de jeito nenhum. Ele está dizendo, nós não podemos promover o falso ensino. E sabe como que um crente iria promover o falso ensino naquela época? Dando hospedagem para um falso mestre. Não é, necessariamente não é que ele fosse lá para a igreja e vai ensinar junto com eles. Não, ele vai cooperar com o ministério daqueles homens, daqueles enganadores. E ele diz, não faça isso. Não. Você não pode ter comunhão com eles. Você não pode cooperar nesse ministério, porque esse ministério é mau. Olha a palavra que ele usa. Pois quem o saúda, versículo 11, torna-se participante das suas obras malignas. Sabe qual a palavra que João está usando aqui? A mesma que ele usou para diabo, na primeira carta. Ele está dizendo, isso aqui é um trabalho que agrada o diabo. E um crente que contribui para o trabalho que agrada o diabo, está fazendo obras o quê? Malignas. Que é claro que não agradam a Deus, porque o diabo é o inimigo de Deus. Então olha como ele está ensinando para a gente, ele está argumentando de uma maneira muito sólida, não é? Então você pode pensar, bom, eu não quero receber de jeito nenhum na minha casa um camarada desse. Talvez você está limitando demais a aplicação do texto. Porque agora nós não temos mais tão forte essa questão da hospitalidade, né? Agora, é possível que alguém aqui já tenha pago um carnezinho para financiar um ministério desse. Achando que está fazendo uma boa coisa, mas não está. Ah, eu vou ajudar numa obra de caridade. Que obra de caridade é essa? É uma obra de caridade que ensina a salvação por meio de Cristo Jesus unicamente? O Jesus de Nazaré? Ou é uma obra de caridade que promove uma seita? Eu não vou participar de uma obra de caridade que promove uma seita. Não posso. Mas pastor, onde fica o amor? Queridos, o amor zela pelas outras pessoas que vão ouvir essa mentira que manda as pessoas para o inferno. Que amor é esse? Que dá veneno para o outro? Você ajudaria a comprar veneno para distribuir para as crianças da igreja? Você ajudaria? É claro que não. Ele está dizendo, não ajude essas pessoas a comprarem veneno para ministrarem para as pessoas que você ama. Demonstre amor pelas outras pessoas e resista ao enganador. Nós precisamos ficar atentos, não é? Ao que nós vemos na TV, na internet. Acredite, até na internet existem enganadores que falam em nome de Deus, mas negam a Cristo. Até na internet tem. Mas pastor, na internet não tem só a verdade, não? Não, veja bem, uma notícia triste para você aqui hoje. Até na internet esses camaradas usam. Até isso. Na época de João ele não falou da internet, porque não tinha internet na época dele, senão ele teria dito. Não fica dando joinha lá em heresia. Não fica encaminhando heresia para os outros. Será que tem crente que encaminha heresia? Tem. Tem, porque não verifica, não se preocupa com isso. E acha que porque tem um monte de joinha lá, quer dizer que é coisa boa. Queridos, esse monte de joinha só serve em receita. Tá certo? Vanessa copia um monte de receita da internet. Ela falou que o critério é esse, não é, Vanessa? Se tiver um monte de joinha, ela vai na receita. Um monte de gente já testou, pegou ali a receita, fez, deu certo, beleza, botou lá joinha. Ensino bíblico, joinha não quer dizer nada. Porque os enganadores estão cheios de seguidores. Cheios. Com muitos mesmo, mas muitos seguidores. Alguns vendem milhões de livros. E aí um crente simples vai lá, está cheio de joinha aqui, esse negócio só pode ser bom. Usou um critério errado para identificar a verdade e para identificar um enganador.
Imagina, você vai lá e vai botar um joinha lá num camarada que ensina, que traz ensinos heréticos. Não faça isso. Você está contribuindo para esse camarada atingir mais pessoas, enganar mais pessoas. Mas, Hackley, tem hora que ele fala a coisa certa. Olha só, alguém já disse com muita sabedoria, até um relógio parado marca a hora certa 2 vezes por dia. Não é? Até um relógio parado. E João não está dizendo que essas pessoas só falavam coisas erradas. Ele está dizendo que eles mexiam nas bases do cristianismo. E quando ele mexe nas bases, você não deve ouvir essa pessoa, você não deve ter comunhão com essa pessoa, você não deve contribuir para o ministério dele, você não deve recomendá-lo. Cuidado com o extremismo. O texto não nos proíbe de termos comunhão com irmãos que têm diferentes interpretações em questões menores da Escritura. Não confunda as coisas, não é? Mas eu penso que isso já ficou claro hoje pela manhã aqui. João está falando aqui das bases do cristianismo, da humanidade de Jesus, da divindade de Jesus. Não está falando de forma de batismo, não está falando de forma de governo da igreja, não está falando de várias outras questões menores, de posição escatológica em relação ao fim dos tempos, sobre o milênio, por exemplo. Não. Ele está falando de alguém que vai dizer que Jesus não vai voltar. Olha só, isso aí é um problema, não é? Queridos, até a vinda de Jesus, o anticristo tentará destruir a igreja de Cristo. E a estratégia principal dele não é tirar o seu emprego, a sua família, a sua saúde. Ele até gosta de tirar essas coisas também. Mas sabe qual é a estratégia principal dele? É fazer você acreditar no erro. É desviar a igreja de Cristo. Essa é a estratégia principal dele. E ele aposta todas as fichas nisso. E ele trabalha ativamente para isso. E ele usa pessoas para isso. E João está dizendo, fique atento. Não faça parte disso. Fique com a verdade. Zele pela verdade. Ele termina a sua carta saudando aqueles irmãos, não é? Ele diz assim, tenho muito que lhes escrever, mas eu não vou fazer isso agora por meio de papel e tinta. Eu não vou ficar aqui só teclando, não é? Se fosse agora, ele diria isso. Eu quero conversar frente a frente com vocês. A expressão aqui é boca a boca, não é? E, olha, eu quero estar com vocês. Ele sabe que tem coisa que precisa ser dita pessoalmente, não é? E aí ele manda um abraço para eles. Voltando à figura, né, do começo da carta, né, os filhos da sua irmã eleita, ele envia saudações. Os outros crentes, não é? Estavam mandando abraço para eles. Se vocês podem vir aqui, enquanto vocês vêm, eu vou ler uma coisa para vocês. Olha só, que alguém escreveu, que eu achei muito bonito. O pessoal do louvor pode vir aqui. Alguém disse assim, escreveu assim, sustentar a verdade revelada na palavra de Deus levará inevitavelmente a um conflito, pois muitos se opõem à verdade. O esforço que fizermos em favor de Cristo nesta vida será recompensado na eternidade. É por isso que Paulo o chamou de o bom combate. E aí alguém nos exortou assim, vamos gravar em nossa mente que o combate cristão é um bom combate. No entanto, nós só vemos uma parte dele. Vemos a luta, mas não vemos o final. Vemos o esforço, mas não vemos a recompensa. Vemos a cruz, mas não vemos a coroa. Vemos algumas pessoas humildes, desanimadas, arrependidas, em oração, mas não vemos a face de Deus sorrindo para elas. O reino de glória preparado para elas. Há mais coisas sobre o combate cristão do que vemos. Por isso, queridos, apegue-se à verdade e resista aos enganadores. Entre nesse bom combate. Não é? Nós vamos cantar agora uma música, eu lembrei essa semana, né, Cícero? Aí deixei o abacaxi na mão do Cícero, né? Que ele falou que a música não é muito simples, não é? Mas vocês conhecem, não é? Que o Paulo escreve lá sobre o Evangelho e fala, olha, eu sinto um verdadeiro espanto, né? Assim começa? Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração ao constatar que o Evangelho já mudou. Aí ele vai dizer que antes era servo, agora acha Senhor. Ele fala, olha, tem coisa errada aí, não é? Então nós vamos cantar isso agora, talvez como uma exortação mútua, né? E uma grande demonstração de amor que você pode dar pelo seu irmão,
que faz parte da mesma igreja que você, é encorajá-lo a caminhar na verdade. Eu quero convidar você a cantar essa música pensando nisso, não é? E vai precisar de correção mútua, nós precisamos, não é? De correção mútua, para nós não cairmos aí em falsos ensinos. Vocês podem ficar em pé, nós vamos cantar antes de terminarmos aqui. Seria